Eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Meu Rei e Salvador, seu nome é poderoso, sua palavra é magnífica. Nós desejamos a sua presença e nós pedimos as suas diretivas. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. E eu lhe peço, usa a minha vida para abençoar aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. E eu lhe agradeço, Espírito do Deus vivo, por se fazer presente no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, queridos, estão preparados? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Nós vamos falar hoje sobre os fins de um rei, mas um rei minúsculo, não um rei maiúsculo, porque o único que tem um R maiúsculo é o próprio Rei dos Reis. Jesus Cristo de Nazaré é o Rei dos Reis. Mas eu vou estar falando sobre o fim da vida do rei Herodes Agripa I. Um fim trágico, né? Que na verdade não poderia se esperar outra coisa por um homem que na verdade semeou contenda e que se levantou contra o povo escolhido de Deus. Ai daqueles que levantar seu calcanhar contra o ungido do Senhor. Os seus fins serão trágicos, os seus fins serão de muitas dores, seja no tempo presente, enquanto estiver em vida, ou no dia do grande julgamento. Mas vamos lá. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos 12, 21, no dia marcado, Herodes, vestido seus trajes reais, sentiu-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homens. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Que fim de um rei que conheceu tanta glória nos seus tempos de rei, glória humana, obviamente, um rei rico, mas um rei pobre. Pobre no entendimento e um rei que levantou-se seu calcanhar contra a Igreja Santa do Deus vivo. Então, realmente, esse rei Herodes estava na mira de Deus. E não faltou oportunidade para que no momento Deus exercesse sua vingança. Você sabia que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus? A vingança é de Deus. Pois Herodes, nós estamos falando aqui do rei Herodes Agripa I, o neto de Herodes Antipas, né? Não confunde com Herodes o Grande, que era o Herodes o Grande, é o primeiro Herodes que se levantou para matar as crianças dos tempos quando Jesus nasceu, lembra disso? Bom, essa se chamava Herodes o Grande. Nós estamos falando agora do rei Herodes Agripa I, cujo seu reinado durou apenas 3 anos, mas era um rei muito altivo, orgulhoso, que permitiu, inclusive, a idolatria. Dentro do contexto que nós estamos lendo aqui, se trata de um trecho
onde o rei Herodes Agripa I decidiu sair do seu trono estabelecido na Judeia, né, em Jerusalém, para ir para a Cesareia. Herodes era rei de Israel, tá? E Cesareia era uma região de Israel. E Herodes decidiu colocar e estabelecer por um momento indeterminado seu trono em Cesareia. E um dia desse, quando ele estava no seu trono sentado, aí o povo de Cesareia estava afora ouvindo o discurso de Herodes. Depois do seu discurso, esse povo, manifestando idolatria, começaram a gritar: Herodes, tu és, parafraseando, tu és um Deus, porque essas palavras não vêm de homem, mas sim de Deus. E Herodes recebeu esses elogios como um incenso agradável, que na verdade não cabia a ele receber, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Se colocou no assento de Deus e imediatamente Deus o julgou em terra dos viventes e o matou na hora. Na hora. Quantas lições nós vamos extrair desse acontecimento que surgiu e aconteceu com o rei Herodes, né? Bom, se eu devo dar um título a essa mensagem, a esse estudo bíblico nessa noite, eu chamaria Quando Sua Plateia é Seu Pior Inimigo. Quando sua plateia se torna seu pior inimigo. Quem era a plateia de Herodes? Um povo que o idolatrava, que supostamente, entre aspas, o amava. Um público que agradava Herodes. Então, eu coloquei nesta noite esse título como Quando Sua Plateia é o Seu Pior Inimigo. Herodes Agripa I, um homem rico, um homem de poder, mas um miserável, um homem sem entendimento, um homem desgraçado. Ou seja, a desgraça é quando não se recebe a graça. Porque quando esse rei teve oportunidade de conhecer e se aproximar e apoiar os filhos da luz, este decidiu perseguir os filhos da luz e se tornou um maldito por causa de ter negado e perseguido a graça, os escolhidos. Herodes muito pobre, mesmo sendo rico. E o povo da Cesareia, um povo idólatra, que gritava: este é um Deus. Porque essas palavras não vêm de homens. Bom, eu me pergunto nesta noite, será que houve alguém sensato perto de Herodes para lhe dizer que este povo
que o adora como um Deus, seria a causa da ruína do rei. Será que houve uma pessoa suficientemente sensata para avisar ao rei Herodes: cuidado com esses elogios? Cuidado com a massa popular que ele diz que lhe ama, porém, aquilo que eles estão falando pode lhe prejudicar, mesmo que possa aumentar e fazer bem para seu ego. Será que Herodes teve essa pessoa, esse sábio, para avisá-lo? Certamente não. Certamente não. Por isso que Herodes terminou como terminou. Aparentemente, mesmo com toda a sua riqueza, Herodes não teve um sábio perto dele para lhe avisar que o povo o conduziria para a morte. Para a morte. Na verdade, meus queridos, não existe problema em ser elogiados. Não há problema em elogio. Há problema como e de qual forma você recebe o elogio. Mas sim, há elogios que são de Satanás, que provêm de Satanás. Você se lembra, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, quando uma pessoa se levantou e elogiava Paulo, e dizer: Paulo, você realmente é o homem de Deus, você é um homem de Deus. E essa pessoa todos os dias elogia Paulo. Quando de repente Paulo caiu em si e diz: peraí, tem um problema. Esse elogio não provém de Deus. Esse elogio pode ser uma ameaça, inclusive com a minha comunhão com Deus. E atrás desse elogio, dessa pessoa que manifestamente quer o bem para a minha vida, há algo de Satanás. Há uma armadilha. Pois a Bíblia diz que no dia seguinte, Paulo voltou para essa pessoa e diz assim: Satanás, eu te repreendo. Satanás, eu te repreendo. Mas esse pobre e miserável rei Herodes Agripa I não sabia que atrás de um povo idólatra estava a mão de Satanás, de Lúcifer, que eu esperava que o próprio rei Herodes caísse na sua armadilha, a fim de que o fim desse rei miserável fosse tal qual Satanás planejava: a morte e a perdição eterna. Então não há problema, meus amados, em sermos elogiados, mas sim há problemas em querer ocupar o lugar de Deus. Porque assim, quando um povo idólatra decidiu construir uma torre de Babel, lembra disso? Quando o povo da Babilônia decidiu construir uma torre de Babel, pois o que aconteceu? Pois o Deus do universo, ele interviu para trazer confusão no plano da idolatria. Pois Deus, ele não permite que ninguém ouse tomar o seu lugar. Deus é um Deus zeloso que não permite que ninguém, nem homem, nem ninguém, e nem Satanás, e nem anjo caído, venha tomar o lugar de Deus. Está no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, que diz assim, olha só: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens e escultura. Para aqueles que se prostram diante de escultura, você está profundamente ferindo o Senhor.
Quando você faz isso, você se coloca no lugar do povo da Cesareia, que idolatra um Herodes. É assim, isso se chama idolatria. Pois a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Seja imagem de Maria, seja imagem de santos, você não pode representá-las como escultura e assim conversar ou consultá-la, porque isso cabe a Deus, um só Deus a ser visto e adorado, meus queridos. Nem nas águas debaixo da terra não te curvarás, diz a palavra de Deus. A elas nem as servirás. Quantos servem Maria? Quantos são idólatras de Maria? E o pior, hoje, eu não quero me escapar muito sobre aquilo que estamos falando, mas o pior é que hoje a igreja, muitos da igreja evangélica estão se tornando ecumênicos e estão fazendo alianças com idólatras, querendo, de uma certa forma, querer evangelizar os católicos que querem continuar a insistir em prevalecer na idolatria e alegam dizer que Deus está naquilo. Fala sério, né, gente? Fala sério, gente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se tem alguns católicos que estão me vendo, eu quero lhe dizer, meus queridos, arrepende-se da sua idolatria. Arrepende. Há um só Deus. Eu fui católico, eu fui adepto a Maria, eu já me prostrei diante de escultura, já rezei inúmeras vezes para Maria. Mas quando descobri a Bíblia, quando houve da minha parte um desejo de descobrir as Santas Escrituras, a ficha caiu. E aí descobri que realmente eu não posso me colocar no lugar de um povo ignorante, como foi o povo da Cesareia, em colocar um homem, seja Herodes, ou seja até mesmo Maria, que foi uma pessoa digna de ser honrada e ter se chamado de santa, porque uma mulher que andou em santidade o Senhor, sim, e honrou o Senhor, mas não colocar num patamar que não foi destinada para ser colocada. E isso é gravíssima, ok? Olha que fala em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. A mesma coisa, não te encurvará a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daquele que me aborrecem. É muito sério. Então, todos aqueles que procuraram tomar o lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde, o próprio Senhor estabeleceu o seu juízo. Estabeleça seu juízo. É muito grave. Então, aqui obviamente nós podemos, o que me vem na mente é citar um rei ímpio chamado Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia, né? E esse rei terminou os seus dias em plena loucura. Deus o transformou à semelhança de um animal. Que coisa terrível. Durante anos, Nabucodonosor entrou um espírito de loucura porque se colocou no lugar de Deus. E Deus o julgou. Mas Nabucodonosor se arrependeu e terminou dizendo, só existe um Deus. Que coisa linda, né? Deus teve misericórdia desse homem, mas Deus não teve misericórdia de Herodes,
Agripa I, né? Bom, a raiz do síndrome de Nabucodonosor, a raiz do síndrome de Herodes, é a pura essência do síndrome de Lúcifer. É aquilo que desde sempre, quando se achou orgulho no coração de Lúcifer, pois ali desencadeou dentro da motivação da essência do coração de Lúcifer certas características que se achou em pessoas na Bíblia, em Nabucodonosor, em Herodes e muitos outros reis que se acharam alguma coisa, mas não eram ninguém. Não eram ninguém. Agora, aquilo que quero abordar com você agora é o seguinte. Vocês sabem reconhecer os elogios daqueles que estão o levando para o inferno? Vocês conseguem discernir e reconhecer os elogios de pessoas que, mesmo manifestando uma certa honra a você, são pessoas induzidas por Satanás para que você tropece? Pois eu lhes convido nesta noite a meditar junto comigo sobre esse assunto, onde muitos saem do caminho da graça, porque foram induzidos, assim como o povo da Cesareia induziu o próprio Herodes a crer aquilo que ele não era, a crer que era um rei com R maiúsculo, mas era um rei com R minúsculo. E por crer em diretivas e elogios de um povo idólatra, os fins do rei Herodes foram trágicos. Pois o rei Herodes, ele não conseguiu enxergar a armadilha do povo. Do povo que diz, essas palavras, é Deus. É Deus. Porque aqui não é um homem, é o próprio Deus. Por que o rei Herodes não conseguiu enxergar isso? Porque o insensato, ele cai na armadilha. O insensato, ele cai na sua própria armadilha, que ele mesmo criou. Um dia, eu já ouvi um insensato falar, a voz do povo é a voz de Deus. Já ouviu isso? Um insensato falar isso? Inclusive, não sei se foi no Brasil ou outro lugar, mas já ouvi, a voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, então, até o dia de hoje, certamente não seria registrado aquilo que aconteceu na vida do rei Herodes Agripa I. Porque a voz do povo, na sua grande maioria, é voz do diabo. Porque a minoria, a noiva, que é a voz ativa de Deus, a igreja santa, que é a voz ativa de Deus, sempre será uma minoria e não uma maioria.
Será mesmo que a voz do povo e a voz de Deus? Será mesmo, meus queridos? Pois não cabe dúvidas que toda a corte, não cabe dúvida que toda a corte do rei Herodes diria: veja como você é amado fora da Judeia, Herodes. Não cabe dúvida que muitas pessoas que se vendia, que queria agradar o rei Herodes, poderiam dizer: olha como o povo te ama, olha como você é um bom rei, tá vendo? Tá vendo? Enquanto talvez um João Batista diria que você é um idólatra, enquanto talvez um João Batista, um homem de Deus, diria que você é um mau rei, olha como o povo te honra, olha como o povo lhe ama e lhe aprecia, Herodes. Pois, se este relato do rei Herodes está escrito na Bíblia, é porque certamente os filhos da luz têm lições para aprender sobre isso. Nessa noite, eu gostaria de me assegurar que ninguém dentre vós venha cair nessa armadilha no qual muitos insensatos, muitos Herodes têm caído. Vocês precisam entender que se você é orgulhoso, se você é orgulhosa, obviamente que é difícil um orgulhoso dizer eu sou orgulhoso, porque o seu orgulho ele é extraído e colocado à toa, né? Ele vem a aparecer quando principalmente a luz vier sobre você e ali a luz revelará as suas imperfeições. Por isso que é muito importante que quando um orgulhoso quer ser tratado, esteja num lugar onde a palavra de Deus é pregada mesmo, na sua essência. E quando seus líderes realmente procurem você, o motivo de tratá-lo para se curar toda e qualquer altivez. Se você entrou nesse ministério da OSCE como Herodes, você pode ter certeza que você não vai escapar de ser tratado e confrontado para seu bem, porque Herodes deve se converter. Ou se converte, ou se perde, ou induzido ao erro de o povo da Cesareia. Ele fará cair na própria armadilha que o próprio Satanás preparou para a sua vida. Mas eu vou estar falando sobre isso. Então, você precisa entender que se você é orgulhoso ou orgulhosa, sendo que você teve oportunidade de ser confrontado sobre seu orgulho pelo próprio Deus, pela própria palavra, e se você, sendo orgulhoso, você foge do confronto e recusa a se humilhar, então o que pode acontecer de pior para a sua vida é Deus o livrar para o povo da Cesareia. Ou seja, é Deus o livrar em você ser enganado. Em você ser enganado. Quantos insensatos diriam: que bom, gente, eu ser livrado ao povo da Cesareia, que fala para mim que eu sou o cara, que eu sou um homem de Deus, sendo que escondo adultério, sendo que escondo idolatria, sendo que escondo avareza, sendo que escondo religiosidade, sendo que escondo muitas coisas,
Mas o que eu gosto é que é um povo que me elogia e que me diz aquilo que eu quero ouvir. Quantos insensatos diriam, que bom, agora serei amado. Há muitos reis Herodes que procuram um lugar para ser reconhecido pelos outros, a fim de serem aceitos e serem amados. Mas eles procuram um amor, na verdade, apenas para suprir a sua concupiscência vaidosa. Não é o amor puro e verdadeiro que é o amor de Deus. É aquele amor que o rei Herodes procurava. É a aprovação do povo. É os elogios da massa. É ser querido, é ser amado por um povo que não servia a Deus. Um rei instituído por Deus. Você sabe que Deus nos chama a sermos reis e sacerdotes reais. Porque se somos filhos de Deus, Jesus, ele é rei. E se nós somos filhos de Deus, somos príncipe. Príncipe preparados para quê? Para reinar. Então, o objetivo de você ouvir essas palavras é você aprender a ser um rei. Um rei dependente do Rei dos Reis. E não um rei com R minúsculo, depender de si mesmo para viver como vocês querem. Não. Um rei instituído por Deus, ele sempre terá um Samuel. Todo rei que Deus levantava na antiguidade para reinar sobre seu povo, Deus sempre levantava antes um profeta que escolhia primeiro o rei e que era o único a poder entrar sem pedir a permissão no trono do rei e corrigir o próprio rei. O rei deveria se submeter à voz profética de um profeta verdadeiro que falava a palavra de Deus para endireitar um rei instituído por Deus. Então, um rei instituído por Deus, vocês querem reinar? Sim? Então escuta-me bem. Se você quer ser um rei, um príncipe do rei, você tem que ter um Samuel. Você precisa ter um Samuel, um homem instituído sobre sua vida por Deus, para contrariar, se necessário, os comandos do rei. Os comandos que não agradam o comando de Deus. Mas quem quer ser rei de si mesmo ou de si mesma, ou seja, quem quer ser independente e quer viver, servir a Deus independentemente, sem prestar conta com ninguém, fugindo dos reais profetas do Altíssimo, instituídos por Deus para o colocar no reto caminho, que é a função do profeta, da igreja, da liderança verdadeira, é serem pessoas que guiam, que orientam e que corrigem as pessoas. Então, o Rei dos Reis, para essas pessoas que querem ser reis independentes, que não querem ter um Samuel, então o Rei dos Reis, que está acima de todos, irá se retirar. Irá se retirar da sua cobertura e ali você reinará sozinho. Sozinho, como reinou Herodes. Assim como Herodes Agripa I reinou. E tanto o povo que você escolheu como também seus súditos
o induzirão ao erro até levá-lo para o inferno. É muito sério. Será que você deixa de ser rei? Será que você deixa de ser rei Davi? Porque Natã o confronta quando estás fazendo as coisas que desagradam a Deus? Porque muitos querem ser como um Davi. Querem reinar na terra e ser filhos de Deus. Mas não querem Natã. Não querem Natã. E quando essas pessoas têm a oportunidade de encontrar um Natã, qualquer oportunidade de ofensa no seu orgulho, eles abandonam o ministério. Eles saem da hoste para quê? Para reinar para um povo da Cesareia, que fala assim, você é um homem de Deus. É isso que você quer ouvir? Você é um profeta. Você é uma missionária. É título que você quer ouvir? É isso que lhe faz bem? É isso que lhe traz segurança? E isso que lhe enche? Armadilha. Armadilha para a sua vida. Armadilha. E o amanhã dessas pessoas é que a sua vaidade se tornará a sua própria pedra de tropeço. E a morte desse será segura, assim como foi do rei Herodes. Se você está balançado ou balançada na sua convicção de ser um rei de verdade, então mais cedo ou mais tarde aparecerá uma Jezabel. Você lembra que era Jezabel? Uma rainha má de Israel, inclusive. Aparecerá uma Jezabel para falar com Acabe. Ele dirá, Acabe, você é rei. Quem decide é você, e não o profeta Elias. Não é Elias que manda. Você é rei. Toma sua posição e reina, pois tu sozinho. E por Acabe ser Acabe, pois passa a acreditar em Jezabel, que apenas foi usado para alimentar seu ego e lhe afastar da justiça. O povo da Cesareia. O que pode representar o povo da Cesareia, que elogia Herodes? Pode representar a congregação religiosa, onde todos esses dizem que lhe amam, mas são pessoas que não irão agregar absolutamente nada na sua salvação. Na sua salvação. Porque muitas pessoas escolhem congregar no povo da Cesareia, que são pessoas que não vão lhe confrontar, que não vão contrariá-lo, que apenas vão elogiar você e lhe manter no engano, lhe manter na prostituição, mas dará para você, sem dúvida nenhuma, o título que você tanto quer. E receberás os elogios que tu tanto quer. Mas para um desses, Deus recusará mandar um Elias para que você não se arrependa. Porque em Herodes, Deus viu um homem que recusou a graça, um homem que perseguiu a graça, e a vaidade e o orgulho de um homem que não quis se arrepender. Ali Deus diz, chega, mandou seu anjo e o matou.
São pessoas que podem ser, o povo da Cesareia, são pessoas que podem ser seus amigos, podem representar os seus amigos, mas que por você dar mais crédito a eles do que a um homem de Deus, então você é enganado pelo seu próprio coração enganoso. Como você acha que Herodes estava se sentindo no seu assento de rei ao ouvir esse povo gritando coisas boas para ele? Como vocês acham que Herodes estava se sentindo? Uau, como é bom! Esse povo realmente, ele me quer. Quer o bem para mim. Quer o bem para mim. É isso que ele estava sentindo. Nem todos os elogios, nem todos os conselhos dos que estão perto de você são favoráveis para a sua salvação eterna. Cuidado. Cuidado. O sábio reina junto com Cristo e não sem Ele. O sábio, ele entende que é necessário que, mesmo sendo filho do rei, se submete naquilo que Deus usa para endireitá-lo e não para dominá-lo. Jezabel e Acabe é o esposo de Jezabel, o rei também, pois Jezabel e Acabe eram reis sobre Israel. E Elias era o profeta que Deus usava naquela época para eles, para Acabe e para Jezabel. Elias era quem queria mandar. Era quem queria mandar, aquele que queria decidir pelo rei. Porque aquilo que eles queriam, aquilo que Jezabel queria, aquilo que Acabe queria, era desagradar a Deus, era fazer suas próprias vontades. Mas havia um profeta chamado Elias, que ia até eles e o confrontava, e eles não gostavam. Então perseguiam o próprio Deus, porque sobre Elias estava a unção do Deus Altíssimo. Acabe e Jezabel, eles recusaram a correção profética. Herodes Agripa I recusou a graça. E muitas pessoas recusam, que já passaram inclusive na UCI, entraram como Herodes e recusaram a graça porque fugiram do confronto e foram procurar o povo da Cesareia. Porque dentro desse ministério não funciona elogio ou palavras motivacional para assim prevalecê-lo tal qual vocês entrou. O papel da OSCE é um rei Herodes, pode ser, entrar e transformá-lo em um homem de Deus. Em um homem de Deus. Um profeta sempre defenderá a palavra de Deus e o reinado do rei dos reis. Mas qualquer que quer reinar sem alguém que lhe ajuda a viver para Cristo, reinará na terra para si mesmo. E Deus lhe entregará o engano de um povo que será a plateia da sua morte.
Uma pessoa que quer ser humilde, que quer procurar a humildade, ela vai sempre querer reinar junto com Deus, com o entendimento de que Deus colocou alguém do seu lado para corrigi-la, para corrigi-lo. E ela vai sempre ter discernimento das armadilhas que podem ser a causa da sua queda. Quantos, meus queridos, optam por serem Herodes e decidem serem enganados em troca de amizade que os elogiam, porque essas amizades os aceitam como elas são. Mas o resultado dessas escolhas é a morte. O coração vaidoso de Herodes o destruiu e o atraiu na armadilha de aceitar aquilo que jamais deveria ter aceitado, ser um Deus, sendo que só existe um Deus, o Senhor do Senhor. Por acaso, algum aqui, por causa das suas inclinações à vaidade, não se deixaria induzir por tais armadilhas? Tem alguém que está me vendo aqui que tem uma inclinação a se deixar influenciar por relacionamentos e pessoas desprevistas de unção de Deus, mas que aos seus olhos eles o amam, e por você se deixar influenciar pelo engano do seu coração, então você cai à armadilha dessa pessoa, que mais cedo ou mais tarde, sendo elas povo de Cesareia, irá lhe induzir a você se perder para todo sempre. Pois eu vou lhe dizer nesta noite, presta atenção que eu vou lhe dizer. E isso é uma advertência. Nesse lindo ministério da UCI, você encontrará profetas, mas profetas de verdade. Profetas que lhe dirão muitas das vezes aquilo que vocês não querem ouvir. Mas suas advertências o levarão a alcançar a vida eterna. Outros, mesmo decidiram sair inclusive que passaram por esse ministério e não demoraram muito tempo em sair. Por quê? Porque Herodes, ele não quis ouvir Elias. Herodes não quis ouvir Elias, porque o seu coração quis reinar sozinho. Então foi à procura de um povo que lhe grita, é voz de Deus, e não de homens. O que diriam os sábios? Voz de Deus? Herodes? Voz de Deus? Herodes? Aonde há vaidade, pode Deus estar? Aonde há adultério, pode Deus estar? Aonde há religiosidade e idolatria, pode Deus reinar? Pois eu lhes digo, esses, Deus os entrega para seus próprios tropeços, porque quando Herodes teve chance de se tornar um homem de Deus, este pisou na graça que lhe foi dado e escolheu o seu próprio caminho. O caminho da vaidade. O caminho da facilidade. O caminho das falsas amizades. O caminho do reconhecimento
de um povo que nem sequer servia a Deus. O caminho dos falsos profetas que irão falar aquilo que sempre quiseram ouvir. Mesmo no adultério, o que esses falsos profetas falam? Mesmo no adultério, meu querido, Jesus te ama e Ele está contigo. Mesmo adorando outros deuses, estátuas, ou imagens, Jesus tem feito grandes coisas na tua vida. Hipócritas. Hipócritas são esse povo de Cesareia. Povo sem entendimento, enganando, querendo honrar pessoas que não são. Pois, mais uma vez, e já falei várias vezes sobre aquilo, pois eu lhes digo que Herodes, ele mereceu o engano do povo da Cesareia. Ele mereceu que esses o adorassem e que esses foram a causa da sua própria armadilha e do seu próprio tropeço. E digo mais, e eu termino, o povo da Cesareia também mereceu o líder que eles tinham. Mereceram Herodes. Por quê? Porque era um povo que mesmo tendo Jesus Cristo, mesmo tendo Paulo, mesmo tendo Pedro, mesmo tendo Estevão, continuaram obstinados em pisar na graça que lhes foi dada. Vamos orar. Pai Celeste, quantos Herodes, pessoas que pensam que por se intitular reis de uma congregação religiosa ou por ter recebido títulos importantes, essas pessoas apenas procuram e caçam o povo da Cesareia. Pessoas que irão honrá-los da forma que elas querem ser honradas, para prevalecer na condição e assim preservar o orgulho e a vaidade que eles não querem entregar a Ti. Mas nessa noite, o Senhor usou meus lábios para falar e dar oportunidade para Herodes, para dar oportunidade a essa pessoa, para não dar mais crédito a um povo que lhe diz que o ama, a uma congregação que não serve a Deus, seja religiosa, seja evangélica, ou seja católica, ou seja espírita, ou seja de outra religião, cujo a presença de Deus pode não estar, ou a presença de Deus não está porque não é pregada a verdade, pois eu lhes convido em procurar o Samuel. E eu lhes convido a procurar por parte de Deus aquilo que Deus lhe envia como graça para assim você se tornar um rei, um filho de um rei que irá governar quando você aceitar um Natã, um Elias, um Samuel para lhe dar as diretivas que você precisa ter para assim você se tornar um homem reto, uma mulher reta nos caminhos do Senhor. Assim, Senhor, em Teu nome eu oro, para que nesse ministério o Senhor levantem reis e sacerdotes dignos de viverem para a Tua glória e não para a glória de Herodes. Em nome de Jesus. Amém.